Ora, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui, então, vamos dar início à audição da petição número 167, que é a passagem do despacho 10.143 de 2009, de 16 de abril, que regulamenta as unidades de cuidados na comunidade para decreto de lei. Cumprimento a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade. Temos connosco o enfermeiro José Lima, o presidente da Associação, a enfermeira Alexandra Pereira, vice-presidente, a enfermeira Alice, que é vogal, e a enfermeira Isabel Nunes, que é secretária da direção. Esta é uma petição que deu, então, entrada na Assembleia da República no dia 31 de 5 de 2023 e tem, neste momento, 2.860 assinaturas. Eu sou a deputada relatora desta petição, irei fazer o relatório final e depois irá seguir os trâmites normais, sendo que é uma petição que não tem o número mínimo de assinaturas para ser debatida em plenário, pelo que terá algum partido de apresentar um projeto associado para poder ser debatido em plenário. Temos então uma grelha de tempos, é onde vocês têm 10 minutos para apresentar então a petição e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar questões e no final vocês voltam a ter a palavra com 10 minutos para responder às questões. É um gosto então tê-los aqui na Assembleia da República e na Comissão da Saúde e dou agora a palavra então ao enfermeiro Lima. Muito obrigado. Em primeiro lugar, como o primeiro peticionário e em nome de todos que assinaram e que foram muitos, queria de facto, e também como Presidente da Direção da Associação das ACCs, queria agradecer à Comissão de Saúde o facto de nos receber e estarmos aqui presentes e aos grupos parlamentares também. Esta semana tivemos aqui há alguns dias a reunir com os grupos parlamentares e, por isso, agradeço esta oportunidade de estarmos aqui a poder valorizar, no fundo, as unidades de cuidados na comunidade, porque sabemos a importância que estas unidades têm e que têm que ser valorizadas para o cidadão e para o Serviço Nacional de Saúde, porque estamos aqui a falar de cuidados de saúde primários, cuidados de Serviço Nacional de Saúde. E por isso, eu ia apresentar as colegas, mas já foi apresentada para ser deputada, por isso passava desde já a palavra à Alexandra Pereira, que é a vice-presidente da Associação, que vai de facto mostrar esta importância das UCCs no panorama nacional para a valorização do nosso Serviço Nacional de Saúde. Senhores deputados, boa tarde. Cabe-me então a mim enquadrar aqui a petição número 167 e eu vou enquadrar a minha apresentação em 4 grandes áreas: aquilo que é a caracterização das UCCs, a visão integrada da nossa carteira de serviços, aquilo que são os ganhos em saúde e os resultados em saúde conhecidos já associados à nossa atividade e terminar com algumas considerações relacionadas com o pedido de passagem de despacho para decreto-lei. Fazendo aqui algum enquadramento, as unidades de cuidados na comunidade têm uma missão bem definida, são uma equipa multiprofissional que existe desde 2009 e têm como propósito principal melhorar a saúde das populações em determinada área geográfica, com uma componente muito forte ligada àquilo que é a promoção da saúde e educação para a saúde ao longo de todo o ciclo vital, enquadrado numa determinada comunidade e com ligações fortes a determinadas entidades comunitárias. Apenas para enquadrarmos, isto seria um organigrama muito simplificado de uma ULS, onde temos os cuidados hospitalares, os cuidados de saúde primários, e, portanto, por norma, enquadra-se as UCC, as Unidades de Cuidados na Comunidade, como uma das unidades de saúde primários. No entanto, nós gostamos de nos ver mais como estamos apresentados à direita, portanto, com uma unidade bem integrada na comunidade, com uma grande proximidade àquilo que é a população e aos contextos da população, e com pontos de ligações fortes e estreitas, tanto aos cuidados hospitalares, como às unidades de saúde familiar e como às entidades comunitárias. Entidades comunitárias, entenda-se aqui escolas, centros de dia, lares, CACIs, portanto, diferentes tipologias de entidades comunitárias. Portanto, nós, os CCs, somos, em potência, a unidade funcional, promotora e concretizadora da integração dos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e gostaríamos de sublinhar isto numa altura em que a integração de cuidados é cada vez mais falada, com uma população portuguesa com cada vez mais necessidades de saúde, cada vez mais complexas e uma população cada vez mais envelhecida e, portanto, este potencial já existe no terreno, bem implementado há muitos anos.
Para compreendermos, ao nível do país, somos 298 UCCs, portanto, temos mais UCCs do que o número de concelhos que existem em Portugal continental. Temos uma cobertura praticamente nacional, temos vindo a crescer todos os anos e, portanto, neste momento, quase todos os portugueses podem ter aquilo que é a cobertura de cuidados por parte de uma UCC. Em termos de distribuição por região, mais localizadas no Norte, tem a ver com o número de concelhos e também com aquilo que é a concentração populacional, e agregamos em nós 6.613 vagas, ou camas, como habitualmente é dito, de equipas de cuidados continuados integrados, vulgarmente designadas SCCIs, com mais vagas na zona de LVT e depois seguidas pela região Norte. Portanto, somos uma unidade com uma implementação nacional bastante considerável. Temos cerca de 3.500 profissionais, nem todos a tempo completo, como conseguimos ver pelo número de ETCs, e de facto conseguem ver pela parte inferior do gráfico, somos constituídos por diferentes áreas profissionais, com maior peso aqui na área da enfermagem. Para percebermos aquilo que nós fazemos, e fazemos variadíssimas coisas, olhando para aquilo que é o ciclo de vida e também as diferentes situações de vida que as pessoas encontram, nós vamos apresentar-vos a carteira de serviços agrupada em sub-áreas de integração, porque é mais fácil compreender desta forma. Portanto, elas são 5 áreas: a área da saúde materna e primeira infância, a área da ECCI, a área da saúde escolar, a área da gestão de doença crónica e a área da vulnerabilidade, que apesar de ser transversal a todas as outras, tem aqui um cariz e um peso diferente e, portanto, constitui aqui uma sub-área de integração própria, e eu mais à frente vou detalhar mais estas questões. Portanto, se nós olhássemos para a UCC e para estas 5 grandes áreas, e aqui eu só vos vou apresentar aquilo que é mais impactante, ou aquilo que são atividades principais em cada uma destas áreas. Na área da saúde materna e da primeira infância, fazemos acompanhamento especializado da gravidez, é delineado o plano de parto com o casal, há promoção da amamentação e acompanhamento no pós-parto. Portanto, quando falamos de integração, a integração nesta área já existe, obviamente necessita de ser consolidada, mas de facto há um potencial enorme aqui no contexto comunitário. Na área da saúde escolar, temos a intervenção em grupos e na área ambiental, mas também aqui um grande peso associado às crianças e jovens com necessidades de saúde especiais. Para termos noção, entre 15% a 25% de todas as crianças do parque escolar têm uma necessidade de saúde especial. Portanto, é uma área de intervenção cada vez mais importante, com tudo aquilo que acarreta, com a prevenção do absentismo laboral, com a prevenção do absentismo escolar e com o peso social que algumas destas questões trazem associadas. No âmbito da ECCI, se calhar a área pelo qual somos mais conhecidos, há uma implementação do plano de intervenção individual ajustado às necessidades das pessoas e das famílias, promoção da autonomia e prevenção de complicações, e funcionamos 365 dias por ano. Portanto, somos a única unidade dos cuidados de saúde primários que trabalha todos os dias do ano. No âmbito da gestão da doença crónica, fazemos acompanhamento especializado das situações de doença crónica e doença crónica complexa. Temos variadíssimos resultados aqui nesta área, com grande força associados à área da diabetes e associadas à reabilitação respiratória, não só em termos de impacto daquilo que é a qualidade de saúde e a gestão da doença, mas também impacto económico através da nossa intervenção. Na área da vulnerabilidade, um grande trabalho associado ao isolamento social e ao trabalho especializado com o cuidador, e o acompanhamento de pessoas, famílias e grupos em situação vulnerável, como é o exemplo, a área dos maus tratos, a área do próprio processo de luto, que é uma área tantas vezes descurada. No sumário executivo que vos enviamos estão descritos pelo menos 36 ganhos em saúde, variadíssimos resultados em saúde, e elencamos aí 2 anos consecutivos. Trazemos aqui só alguns sublinhados a negrito, aqueles que poderão ter mais importância,
com impacto naquilo que é a ida a urgências, os internamentos hospitalares, a questão das úlceras de pressão, a amamentação, o ganho na gestão de stress do prestador de cuidados, que são áreas cada vez mais importantes na realidade que vivemos. Para terminar, porque é que esta nossa petição surge solicitando uma passagem de despacho para decreto-lei? Primeiro, porque no contexto em que vivemos de alguma dificuldade social e no contexto das dificuldades inerentes à área da saúde, sentimos a necessidade de consolidar aqui a estrutura orgânica e a carteira de serviços da UCC, com esta perspectiva integradora, como vos mostrei, reforçar a multidisciplinariedade das equipas, porque nenhuma profissão de forma isolada consegue fazer face às necessidades de saúde que temos no terreno. Sublinhar aqui a importância da integração, portanto, nós temos já bastante implementação na comunidade e, portanto, só precisamos de ser potenciados. Garantir a equidade no acesso dos utentes, famílias e comunidades, porque não estamos a falar de projetos pilotos, nós já estamos no terreno, já estamos a fazer a prestação de cuidados, só necessitamos aqui de um reforço daquilo que é a nossa visibilidade e daquilo que é a nossa importância e depois também devolver a equidade relativamente ao reconhecimento do desempenho profissional em relação a outras unidades funcionais, porque estamos constantemente em risco de não conseguirmos exercer as nossas funções porque há um êxodo profissional tanto para os CRI como para as unidades de saúde familiar devido à existência de incentivos. E por aqui termino, estamos ao dispor para as questões que entenderem colocar. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado por esta apresentação. Vamos então passar agora a palavra aos grupos parlamentares e passo a palavra à deputada Joana Seabra, do grupo parlamentar do PSD. É a palavra. Boa tarde, Excelentíssima Relatora Patrícia Nascimento, senhores e senhoras deputadas e, claro, um cumprimento especial aos nossos peticionários, agradecer a apresentação desta iniciativa que visa a valorização das unidades de cuidados na comunidade, estruturas fundamentais para uma resposta de proximidade, integrada e multidisciplinar, sobretudo junto das populações mais vulneráveis. A proposta de elevação do despacho número 1143/2009, 16 de abril, a decreto-lei, à semelhança do que já foi feito com as USFs, parece revelar uma vontade clara de conferir maior estabilidade jurídica, operacional e institucional às UCCs, promovendo a sua harmonização a nível nacional e garantindo assim melhores condições para o seu funcionamento no terreno. Enquanto responsável político e profissional de saúde, reconheço a importância estratégica das UCCs no seio do SNS, pelo que considero essencial ouvir com atenção os vossos fundamentos nesta petição e perceber os impactos esperados na alteração legislativa proposta. Nos últimos tempos, temos assistido à implementação de projetos pilotos das equipas comunitárias de cuidados integrados, das GCCIs, em algumas ULS, o que, embora represente uma oportunidade de inovação na prestação de cuidados domiciliários integrados, deixou em várias UCCs um vazio funcional e organizativo. É importante perceber como está a ser feita esta transição e de que forma as UCCs se estão a reorganizar para cumprir esta nobre missão. Não esquecendo que trabalhar na comunidade é prevenir a doença e promover a saúde e a médio e longo prazo diminuir os custos de internamento e poupar muitas vidas. Tinha aqui algumas questões, uma delas é sobre esta transição, que eu sei que algumas ULS já começaram com o projeto piloto a 1 de julho e sei algumas UCCs que ficaram reduzidas a 2, 3 enfermeiros. E como é que está a ser esta transição? Depois, de que forma é que vocês acham que a passagem do despacho a decreto-lei contribuiria para reduzir as assimetrias existentes entre as diferentes UCCs no país? Porque de certeza que existem essas diferenças, de que forma é que isso poderia mudar? Que vantagens concretas traria esta alteração para os profissionais das UCCs, nomeadamente ao nível da organização interna, autonomia e motivação das equipas? Depois, como é que vocês veem a articulação entre as UCCs e outras unidades funcionais, nomeadamente com as USFs e as URAPs, no novo modelo proposto, e se esta alteração legislativa pode facilitar essa articulação? A proposta, daquilo que eu vi, implica alterações no financiamento ou dotação de recursos humanos e materiais. Que expectativas é que vocês têm a este nível? E se consideram que esta alteração pode ser um passo decisivo para valorizar o papel da saúde comunitária no SNS e que ganhos concretos os utentes possam ter com isso. E mais uma vez, muito obrigada e nós estamos aqui para vos ouvir e apoiar. Obrigada, Sra. Deputada. Se me permitem, eu vou falar em nome do Grupo Parlamentar do Chega e sobre esta petição que nos é trazida aqui hoje à Assembleia da República.
Agradecer em nome do nosso grupo parlamentar a vossa presença. Esta é uma área muito querida para mim enquanto profissional de saúde e da parte do nosso grupo parlamentar merece aqui uma especial atenção, pois é uma área muito estratégica para o reforço dos cuidados de saúde primários e para a modernização do Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que o contexto demográfico em Portugal atualmente é um dos países da União Europeia com a população mais envelhecida, temos cerca de 23% dos cidadãos com 65 ou mais anos e mais de 40% da população adulta a viver com pelo menos uma doença crónica. Segundo os dados do INE e do Inquérito Nacional de Saúde, foi muito importante ouvir os vossos desafios e em relação à vossa petição temos algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas. A primeira é, quais são as principais diferenças que existem entre estes despachos e o decreto de lei que vocês pretendem ver revistos? Ou seja, porque é que consideram que este despacho precisa de ser transformado em decreto de lei e quais são as limitações que o despacho atual apresenta? Penso que também seria oportuno uma atualização da carteira de serviços, porque estas alterações demográficas e o perfil de saúde em Portugal, como já referi anteriormente, e neste sentido, que atualizações é que pensam que seriam oportunas aqui na carteira de serviços? Se pensam que estas alterações poderiam ajudar o SNS na crise que enfrenta atualmente, nomeadamente na reestruturação dos cuidados de saúde primários e na proximidade ao utente, e de que forma estas alterações ajudariam aqui os utentes? Estas atualizações têm de alguma forma impacto na gestão e estruturação das próprias UCCs? Pensam que esta atualização seja de alguma forma um reconhecimento e valorização dos enfermeiros e outros profissionais que desempenham funções nas UCCs? E deixo uma última questão, talvez um bocadinho mais técnica, mas aproveitar e ter aqui presentes diversos profissionais de saúde também da área e é importante saber escutar as pessoas que estão realmente no terreno. Eu sei que existem uma desigualdade muito grande nos cuidados de saúde primários, principalmente a nível de remuneração das USFs, com indicadores e com a probabilidade aqui de índices remuneratórios maiores. Essa também é uma atualização que vocês gostariam de fazer, um modelo de desempenho, que indicadores é que seriam oportunos criar, melhorar, para valorizar os profissionais e, consequentemente, os utentes. Obrigada. Passo então agora a palavra ao grupo parlamentar do PS, à senhora deputada Irene Costa. Tem a palavra. Muito obrigada, senhora deputada relatora. Cumprimento as senhoras deputadas, cumprimento também a delegação da Associação da Unidade de Cuidados na Comunidade, na pessoa do senhor Presidente, José Lima, e também cumprimento todos os trabalhadores e todos os profissionais que trabalham nas UCCs e todos os peticionários que assinaram esta petição e agradecer-vos também pela oportunidade do tema que nos traz aqui à reflexão desta audição. Portanto, nós queríamos, do Partido Socialista, queria começar precisamente por agradecer a presença e dizer também que consideramos que a Unidade de Cuidados na Comunidade tem sido, de facto, uma peça-chave naquilo que é respostas de proximidade a todos os cidadãos, a toda a população e, designadamente, aquela população que é mais vulnerável. Dizer-vos que consideramos também que a UCC personifica, de facto, o que entendemos por um SNS mais próximo das pessoas, naquilo que é o objetivo primeiro dos cuidados de saúde primários, que é a promoção da saúde, a prevenção da doença e a resposta multidisciplinar e articulada, e as UCCs personificam muito bem este primeiro propósito. Portanto, tendo em conta até o número de projetos e de grupos de trabalho inseridos na UCC e na transversalidade em todas as áreas de atuação das unidades de intervenção na comunidade. Portanto, nós reconhecemos que, de facto, que o despacho que está em vigor, que não reflete já a maturidade do trabalho que vai sendo efetuado pela UCC, a complexidade e a relevância do trabalho e a relevância estratégica destas unidades, este despacho já não reflete aquilo que é esses objetivos, até no atual contexto dos cuidados de saúde primários. Portanto, dizer-vos que esta transição ou esta evolução deste despacho é, por isso, uma evolução que consideramos desejável e natural. Portanto, iremos acompanhar o processo, à semelhança do que também foi feito até com outras unidades funcionais dos cuidados de saúde primários.
Portanto, eu queria aqui deixar-vos aqui duas questões que têm que ver, uma com uma organização mais institucional e estrutural, que é perguntar se tiveram já a oportunidade de reunir com a direção executiva sobre a integração desta unidade e qual é o parecer deles neste enquadramento desta proposta que se apresenta aqui mais robusta e que vocês pretendem aqui levar avante, e também qual é a posição, ou se tem alguma informação da posição dos Conselhos de Administração das ULS relativamente a este novo enquadramento. Depois, mais uma outra questão, quanto à organização, que tem que ver mais com a organização funcional, que diz com aquilo que a enfermeira estava a falar, da distribuição por regiões. Portanto, o Partido Socialista tem, de facto, defendido uma política de saúde que seja assente na coesão territorial e na equidade de acesso, e, no entanto, sabemos que muitas das unidades de cuidados na comunidade atuam em territórios onde os desafios sociais, demográficos e de acessibilidade são particularmente exigentes, zonas de interior, comunidades mais envelhecidas e áreas urbanas com uma forte exclusão social. Portanto, sabemos também que há assimetrias em termos de recursos humanos, também como falaram aqui, e de materiais, o que pode comprometer o trabalho e a capacidade de respostas destas equipas e a própria missão das unidades de cuidados na comunidade. Portanto, perguntar-vos que propostas concretas podem ajudar a garantir estes princípios de equidade e de coesão territorial. Depois, uma outra questão que tem que ver com as mais-valias das unidades de cuidados na comunidade é justamente a ligação que estas unidades conseguem criar com tudo aquilo que são respostas da comunidade, desde as autarquias, as IPSS, as escolas, os centros de dias, as associações, as diversas instituições. Portanto, sabemos que estas articulações é muitas vezes essencial para chegar às pessoas em determinados momentos, mas sabemos também que em muitos casos esta colaboração depende muitas vezes muito mais do esforço dos profissionais, do esforço das equipas, do que de mecanismos formais que garantam ou que facilitam esta articulação. Portanto, perguntarmos também de que forma é que pode ser reforçada esta articulação das UCCs com as estruturas da comunidade. Portanto, algumas das questões também que eu queria perguntar já foram aqui faladas com as colegas. Portanto, agradecer-vos em nome do Partido Socialista mais uma vez a vossa presença e dizermos que estamos atentos à evolução da situação e que acompanharemos com especial atenção a matéria. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo aqui mais nenhum grupo parlamentar presente, tem agora a palavra 10 minutos para o efeito. Faça o favor. Antes de mais, muito obrigado pelas questões. Como elas têm ligações entre si, eu vou tentar dar uma resposta global àquilo que foram as questões colocadas. E, portanto, eu gostaria, em primeira instância, de reforçar um aspecto que às vezes nos esquecemos, que é começarmos pelas necessidades da população. Nós, de facto, temos um país cada vez mais envelhecido, um dos mais envelhecidos da Europa e um dos mais envelhecidos do mundo. Mais de 60% das mortes ocorrem na sequência de uma doença crónica e o nosso nível de sofrimento medido associado à área da saúde é dos maiores em termos europeus. E, portanto, perante este contexto, acrescentando ainda o facto da maioria da população portuguesa preferir estar em casa e receber cuidados em casa, mas, contrariamente, a maioria das vezes têm um período longo de institucionalização ou de prestação de cuidados naquilo que são os hospitais, isto reforça o enquadramento daquilo que é a importância das unidades de cuidados na comunidade. E, portanto, esta mudança de despacho para decreto, respondendo concretamente à questão do quais são as principais diferenças e o que é que poderá ser a mais-valia desta passagem, é que, de facto, o despacho já tem 16 anos, não é muito concreto em relação à carteira de serviços e, na altura, se calhar adequadamente para a situação de saúde que tínhamos em 2009, mas neste momento carece de uma atualização para reforçar não só a estrutura orgânica das unidades de cuidados na comunidade, mas também para reforçar a sua autonomia, não só a autonomia técnica, mas também organizativa. Nós continuamos a sofrer daquilo que é a captação de recursos, quer por convites de outras unidades, quer muitas das vezes por necessidades hospitalares e, portanto, durante períodos longos vêm-nos buscar recursos para reforçar os hospitais e deixamos de estar disponíveis para prestar os cuidados na casa das pessoas e, portanto, isto acaba por ser um contrassenso e o decreto-lei ajudaria nesta questão. Depois, temos uma carteira de serviços aqui com uma perspectiva integrada, muito clara, que serve aquilo que são as necessidades da população e que tem um alinhamento com o Plano Nacional de Saúde praticamente perfeito em relação àquilo que são as principais prioridades de intervenção
E a última questão, não fugindo obviamente à questão, tem a ver com a fixação dos profissionais e a questão da equidade naquilo que é a remuneração desses mesmos profissionais. Não se compreende como é que atividades análogas têm tratamentos diferentes, não é? E, portanto, a perspectiva da equidade aqui surge associada não só ao acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes, mas também por parte dos profissionais. Indo concretamente aqui à questão das ECCIs e do projeto piloto das ECCIs. Nós, neste momento, aquilo que está proposto é uma quase transição de modelo, portanto, deixamos de ter equipas de cuidados continuados integrados, estando voltadas para objetivos muito concretos, mais voltados para a recuperação e para a integração naquilo que é as suas casas, para passarmos a ter um conceito mais de long-term care, em que há um acompanhamento prolongado por parte dos utentes, sem perspectiva de alta e, portanto, faz esse acompanhamento ao longo do tempo. Independentemente de saudarmos aquilo que é a iniciativa de tentar responder às necessidades da população, há de facto aqui algumas questões que nos causam preocupação. Primeiro, porque o projeto piloto traz incentivos associados apenas a enfermeiros e a nossa convicção enquanto associação que os cuidados de saúde primário, os cuidados de saúde não se prestam de forma isolada e, portanto, a população com necessidades complexas requer uma equipa com várias vertentes de intervenção. E, portanto, essa é uma das questões, para além das questões relacionadas com o rácio de enfermeiro, utentes, que é de facto bastante apertado, para além de termos aqui problemas que nós consideramos que vão surgir durante os pilotos, que têm a ver com as questões da intersubstituição. Portanto, quando alguém falta, como é que esse profissional é substituído? Não é por acaso que o modelo UCC tem muitas vantagens em relação às equipas específicas que trabalham de forma separada. E eu vou passar a tentar explicar o porquê. Nós estamos a falar de uma equipa que é específica e especializada, mas cuja primeira especificidade é que é perita na comunidade. Como também foi dito, nós somos peritos naquilo que são os recursos comunitários, na sua utilização, e temos ligações muito fortes àquilo que são as entidades que estão implementadas na comunidade. E isso vale para todas as áreas de intervenção. As nossas famílias, muitas das vezes, têm pontos de ligação com mais do que um projeto da carteira de serviços. E, portanto, termos equipas espartilhadas a prestar cuidados de forma individualizada a cada uma das famílias ou a cada uma das situações que causam esse contacto, não só leva a mais recursos, mais contacto e, portanto, diminuição daquilo que é a qualidade de saúde, mas também se tornam menos custo-efetivas, porque há necessidade de ter mais carros, necessidade de ter mais profissionais e necessidade de mais deslocações para prestarmos estes cuidados no contexto de proximidade, que é assim que necessitamos. E, portanto, é nossa convicção que o modelo UCC tem muitas vantagens, necessita de ter uma maior visibilidade, necessita de ser reforçado, porque, de facto, se nós queremos apostar naquilo que é a integração de cuidados, otimizando aquilo que são os recursos e tornando-os, de facto, eficientes, é um modelo necessário e é um modelo indicado. Obviamente que nós acompanhamos as UCCs e acompanhamos os profissionais, sabemos que existem dificuldade de recursos humanos, eu fui falando disso ao longo da apresentação. Nós temos perfeita noção disso, temos aqui os cálculos daquilo que seria o ideal, sabendo que necessitamos de reforçar de imediato a questão da multidisciplinariedade, porque ter uma UCC com 20 vagas de ECCI e 1000 crianças com necessidades de saúde especiais, com 2 horas de psicologia ou 2 horas de serviço social, é claramente insuficiente e, portanto, termos estes recursos a prestar cuidados no hospital, que é onde as pessoas não estão a maioria do tempo, não faz grande sentido. E, portanto, nós temos noção disso. Essa questão do reforço dos profissionais permitiria não só reforçar a integração, mas também prestar cuidados de mais qualidade e de uma forma mais coesa. A questão dos recursos profissionais e daquilo que são as necessidades, obviamente, dependem daquilo que também são as características dos concelhos. Uma UCC no centro do Porto não tem as mesmas características de uma UCC em Alfândega da Fé.
Nós, enquanto associação, conhecemos bem as duas realidades. Temos que ter noção que no centro do Porto, se calhar fazem-se 6 domicílios numa manhã, em Alfândega da Fé, correndo bem, fazemos 2. Mas o cidadão que está em Alfândega da Fé tem tantos direitos aos serviços, aos cuidados de saúde especializados, como tem o profissional, o utente que está no centro do Porto. E, portanto, esta alocação de recursos e aquilo que é as necessidades de recursos e humanos e também materiais têm que ser, obviamente, pensadas localmente para garantir esta coesão territorial, independentemente de já termos uma cobertura nacional do CCs, como aquilo que estávamos, que já fomos falando e fomos demonstrando. Para terminarmos, só 2 questões, para não me alongar mais no tempo. Em relação à direção executiva, nós, de facto, desde há alguns anos para cá, reunimos várias vezes com as estruturas do Ministério da Saúde, tanto com antigas ministras como com secretários de Estado. Em relação à direção executiva, fomos recebidos 3 vezes, 2 vezes ainda durante o mandato do Dr. Fernando Araújo e, mais recentemente, fomos recebidos na direção executiva pelo enfermeiro Hélder Sousa. A verdade é que há sempre uma abertura para aquilo que é as nossas intenções, mas, na verdade, depois não há uma concretização. Concretamente, por exemplo, em relação ao projeto piloto das SCCIs, nós não fomos necessariamente ouvidos sobre as decisões que foram tomadas, com alguma pena nossa. Para terminar, eu gostaria apenas de vos dizer que, sabendo que o dinheiro, obviamente, não abunda em Portugal e que temos um orçamento de Estado cuja fatia grande vai para a área da saúde, dizer-vos que a aplicação de incentivos institucionais, por exemplo, nas UCCs, representaria 0,27% da fatia do Orçamento de Estado que vai este ano para a saúde, sendo que o Orçamento de Estado aumentou do ano passado para este ano 7,2%. Portanto, estamos a falar não de um gasto, mas de um investimento, não nos profissionais, mas naquilo que é a qualidade de saúde prestada aos cidadãos. Obrigado. Obrigado, agradeço a vossa presença aqui, agradeço também a presença dos senhores deputados. Depois vão ter notícias nossas, quando esta petição for agendada em plenário, terão conhecimento por parte aqui dos nossos serviços e também darão conhecimento do ponto... sim, se houver algum projeto associado. E também darão conhecimento, então, depois do relatório final. Tá bem? Muito obrigada a todos. O quê? Não vai a plenário se não houver projeto associado, certo? Não vai ser discutido? Não tem assinaturas suficientes. Ok, tá. Pronto. Ok, pronto. Muito obrigada.